grande alegria estar convosco neste domingo. Principalmente se tem alguns que não vamos avistar durante a semana, no meio da semana, por causa de algumas ocupações, trabalho, escola e muitas outras coisas. Por isso que um domingo como esse é um dia muito especial, porque nós estamos aqui a compartilhar a mesma atmosfera, estamos aqui a compartilhar a palavra de Deus. Não, é muito importante, a tua concentração, a posição do teu coração conta bastante, para que você não saia desse lugar como se tivesse visitado um simples lugar. Você sabe que você não está visitando um simples lugar, né? Existe algo a mais para além desse teto, dessas cadeiras. Aleluia! Glória a Deus! Vocês devem saber que nós representamos algo. Nós somos além do que nós estamos a ver no mundo espiritual. Saiba que o culto de hoje está sendo assistido do outro lado do mundo. Aleluia! Glória a Deus! O culto está sendo assistido do outro lado. Tanto Paulo diz que nós somos assistidos até pelos anjos. Porque existem coisas que Deus nos usa para falar que os mesmos anjos desconheciam. Meu Deus. Por exemplo, Paulo disse que no livro de Coríntios, capítulo 2, que existem coisas que mente, isso aí, que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu. Isso aí, incluindo homens e seres espirituais. Existem coisas que só estão no coração de Deus e ninguém conhece. Nem anjos, nem demônios, nem homens. Agora, ele não parou por aí, Paulo. Ele disse que mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. Revelou a quem? Não a anjos, não a demônios, a homens. Glória a Deus! Pelo seu Espírito revelou a nós. É a razão pela qual Paulo diz que existem coisas que os mesmos anjos estão atentos para perceber. Nesse momento, anjos estão atentos. Eu quero ouvir esses versículos que ele acabou escolhendo. O que Deus. Porque a Bíblia não é semente letra, existe espírito por detrás da Bíblia Sagrada. É esse espírito que tira a revelação, coisas que nem demônios nem anjos conhecem. Você lembra quando. Você sabe que Satanás e anjos que são de Deus têm a mesma essência. São espíritos que não têm corpo físico. De certa feita Pedro falou alguma coisa e Jesus repreendeu o diabo dizendo que para trás de mim, Satanás, porque você não pensas, não percebes, não entende as coisas de Deus. Aleluia! Não tem coisa que o próprio diabo quer perceber aqui. Razão pela qual o diabo conhece a letra, o que está escrito, mas não entende a revelação que está por detrás daquilo que foi escrito. E o que está por detrás do que está escrito é o que muda as nossas vidas. Porque somente a letra não, porque o diabo conhece também a letra, mas não muda, não se converte, não lhe traz nenhum benefício. Sendo que o homem pode se beneficiar daquilo que está escrito se perceber a revelação. Glória a Deus! Então, querido, a Bíblia Sagrada é tão completa que ela tem o poder de te tornar rico. A mesma Bíblia. Uau! Então, porque a mesma Bíblia tem códigos que você pode usar, começar a ver anjos. A mesma Bíblia tem códigos que você pode usar, começar a ver demônios. Tem códigos que você pode usar. Alguns dizem, esse Deus eu nunca ouvi. Deus eu não ouço, então ele não existe. Tem pessoas que conseguem ouvir Deus que você não ouve. Revela, papai. Glória a Deus! Existem pessoas que ouvem Deus todos os dias. Você está ligado que esse Deus não existe porque não fala. Só que outros estão convictos de que existe porque fala com ele. Ele ouve, Deus está falando. Você lembra que a Bíblia Sagrada diz que Deus não faz coisa nenhuma se antes, primeiramente, revelar os seus segredos. O que está no coração dele. Deus tem coração, tem segredos. E ele vem e conta para os profetas. Eu penso que é impossível você persuadir, convencer um profeta de que Deus não existe. Porque o seu espírito foi criado para ouvir Deus. Yes, Daddy. É difícil você convencer um profeta realmente ungido por Deus de que Deus não existe. Porque o seu espírito foi criado para isso, para ser um canal de ouvir a voz de Deus.
Aleluia. Ok. Vamos no livro de Mateus. Vamos ler a palavra de Deus. Não sei se você está preparado para o que temos hoje. A Bíblia de Jesus falava de acordo com a capacidade do povo. Se o povo pudesse entender mais, ele poderia falar mais. Mas se ele estudava, via que não, o povo não tem essa capacidade de ouvir mais, ele se calava. Aleluia. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 12. Diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Só esse versículo, Mateus 7, 12. Tudo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês também. Essas são palavras do nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, dirigidas aos seus discípulos. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava meditando sobre esse versículo e eu adquiri um grande ensino através deste versículo. Este versículo é dirigido aos filhos de Deus, ao povo de Deus. É um versículo desafiador. Se você for a meditar cuidadosamente, você verá que esse versículo aqui resolve todos os problemas da humanidade. Isso é, faça aos outros, é o que Jesus está dizendo. Faça aos outros aquilo que vocês gostariam que eles fizessem a vocês. Ou por outra, vamos mudar. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que os outros fizessem a você. Isso, e Jesus termina dizendo que esta palavra resume toda a lei e todos os profetas. Aleluia. Toda a lei, tudo que Deus quer se resume nesse versículo. Tudo que Deus buscou falar na antiguidade se resume nesse versículo. É uma lei de Deus para nós. Você tem que saber que o nosso relacionamento com a palavra Deus não é somente de citar ou de ler. A palavra Deus para nós tem que ser uma palavra prática. Não é somente algo que nós ouvimos, mas é algo prático. A nossa fé em Deus é uma fé prática. Uma fé que deve ser vivida. Aleluia. Amém. Você está me entendendo? Então, esse versículo aqui resume toda a lei e todos os profetas. E resolve, se fosse um versículo praticado, considerado, resolveria todos os problemas que a humanidade está enfrentando. Por exemplo, por que um homem gosta de roubar? Porque não se coloca no lugar da outra pessoa que ele está roubando. Yes. Logo, se pararia, ele não iria roubar. Logo, não haveria criminalidade. Se observar somente esse versículo. Existem homens que violam crianças. Aleluia. Amém. Homens que violam crianças. Agora, se colocassem no lugar dessas crianças que eles violam, não violariam crianças. Aleluia. Logo, tudo isso que acontece no mundo é consequência de que os homens, porque os homens não se colocam no lugar das outras pessoas antes de agir. Aleluia. Você entendeu alguma coisa? Aleluia. Os homens não se colocam no lugar das outras pessoas. Eles apenas agem, não se colocam no lugar das outras pessoas. Você que mente, você que fofoca sobre outras pessoas. Se você se colocasse nas pessoas que você fofoca, Chaya. você não ia fofocar. Chaya profeta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você se colocasse na pessoa que você fala mal, você não falaria mal. Está tocando profeta. Você sabia que informações erradas sempre trazem efeitos. O que você fala sobre uma outra pessoa, seja bem ou mal, sempre vai ter efeitos. O que você falar sobre o teu irmão do lado, mesmo se você falar algo bom, alguém vai crer sempre. Se você falar algo ruim, alguém, pode não ser todos, mas alguém vai crer. Então, o que nós falamos, o que nós temos feito, sempre influencia. Há dias atrás,
conversa de alguém aqui em casa dizendo que eu vi Angone de que o pastor Giro perdeu a vida. Ele ficou muito chocado. Quando ele chegou aqui, buscou visitar a casa do pastor Giro para ver se ele realmente estava vivo ou morreu. Estava com o pastor. O homem tremia quando ele me viu. Não sei se pensava que era fantasma. Ele tremia. O pastor realmente queria orar. Eu estava com ore lá. Depois de orar, ele começou a se expressar de que eu vi Angone, de que aquele pastor Gito, perdeu a vida. Esse quer nos fazer viver mais, esse aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo? Então, voltando, tudo que você fala, tudo que você faz, sempre terá influência, terá efeito disso. Um versículo resume toda a lei. Não só a lei de Deus, tem a lei que os homens têm estabelecido. Por que existem cadeias? Porque é lá tentar parar os malfeitores. São aqueles que vivem praticando o mal, vivem fazendo mal às outras pessoas. Se eles se colocassem no lugar dessas pessoas que eles fazem mal, não fariam essas coisas. Nós agora precisamos de muita segurança. Tem pessoas que têm muros altos, e para além do muro tem arame farpado, ou cerca elétrica. Tudo isso porque se proteger do outro homem igual, não de demônios, de um outro homem igual. O que seria se todos os homens se submetessem para seguir esta lei? Não haveria necessidade disso. Aleluia. Vejo irmãs já se converter. Aleluia. Sério, antes de fofocar alguém, de falar mal, coloque-se no lugar dessa pessoa. Que eu quero falar mal a alguém aqui. Que se eu ouvisse que essa pessoa está me falar mal, eu ia gostar. Não, então por que você quer fazer? Quer falar mal por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aleluia. Você está aqui? Eu quero falar um pouco hoje sobre um tema muito simples: desenvolvendo a cultura do reino de Deus, que seria também desenvolvendo a cultura cristã. Qual é o nosso tema? Desenvolvendo a cultura do reino de Deus. Este versículo Jesus Cristo citou ou deixou esta lei para desenvolver uma certa cultura que seja agradável, uma cultura de justiça, uma cultura justa. Então vamos definir primeiramente o que é cultura. Cultura é o conjunto de tradições ou comportamentos que descreve um determinado povo. Como eles se comportam, como eles agem, como eles falam. Isso acaba definindo necessariamente a cultura de uma pessoa. Cultura tem a ver com o conjunto de tradições, de comportamentos que descrevem um determinado povo. Nós temos que saber que os cristãos são um povo. Nós fazemos parte de um reino. Nós somos povo de algum lugar. Nós não pertencemos apenas à terra, nós pertencemos a outro lugar. Nós somos povo de um determinado lugar. E segundo Jesus, um reino ou um povo, para ser agradável a Deus, esse é o nosso alvo, agradar a Deus, deve aplicar nas suas vidas este versículo: fazer aos outros somente aquilo que você gostaria que essas pessoas fizessem a ti. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que esses outros fizessem a ti. Esta é uma lei que Deus está a estabelecer para o seu povo. Quantos creem que fazem parte do povo de Deus? Aleluia. Então aqui está uma lei. Aleluia. Todo reino, todo povo tem leis que os regem, leis que os conduzem. Eles vivem na base dessas leis, todos os reinos. E se formos a estudar através das escrituras, nós entenderemos que existem três reinos. Existem três reinos que são gerais, três reinos principais. O primeiro reino é o reino de Deus. Logo, existem leis que regem
existe um reino de Deus. O segundo reino é o reino do diabo. Aleluia. O segundo reino é o reino do diabo. E o terceiro reino, biblicamente falando, é o reino dos homens. Existem reinos. E lá dentro de reino existem leis. Aleluia. Eu falei aqui sobre o reino de Deus. Abra o livro de Salmos 45, versículo 6. Alguém para me ajudar a ler? Salmos 45, versículo 6. Salmos 45, versículo 6, diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, permanece incolume por toda a eternidade. Centro de justiça e é o centro do teu reino. Aleluia. Logo, aí está se referindo aqui a Deus. Que existe um reino onde o rei é Deus. Reino é um território dominado por alguém, dominado por um ser que é chamado de rei. Então o salmista está dizendo que Deus tem um reino. Existe um lugar onde Deus está sentado. Um dos sinais, né, de um rei é que ele tem um trono e tem uma coroa. Existe um lugar onde Deus é rei, onde Deus domina. E segundo ele, o centro do reino é o centro de equidade. Centro quer dizer domínio ou poder. Isso, o domínio, Deus domina o seu reino com equidade, que quer dizer justiça. Logo, o reino de Deus é regido pelas leis justas. E o que nós lemos aqui é uma lei justa. Deus tem um reino. E nesse reino dele existem leis. E segundo o que lemos aqui, são leis justas. Deus conduz o seu reino com justiça. É por isso que no versículo a seguir, você vai ver que o salmista diz: tu odeias a iniquidade, tu odeias as injustiças e amas a justiça. Então no reino de Deus a justiça não entra. Então Deus tem um reino. Aleluia. E dentro desse reino existem pessoas também vivendo. Não disse homem, eu disse existem pessoas. Porque anjos também são pessoas. Não são, mas são pessoas. Então, no reino de Deus, nesse momento que nós estamos aqui a pregar, Deus está sentado em algum lugar no seu trono e está aí regendo, está aí conduzindo o seu reinado com justiça. E pelo que nós entendemos, é um reino que nunca terá fim. Aleluia. Vamos para o Salmo 103, versículo 19. Existe um reino nesse momento a funcionar. Salmos 103, 19. Pode ler. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Aleluia. Verso 20 e 21. Bendizei ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós todos seus exércitos, vós seus ministros, que cumpris a sua vontade. Aleluia. Você entendeu? Que no reino de Deus existem anjos, como nós lemos. E esses anjos vivem obedecendo às leis de Deus. Ainda todo homem que faz parte de um reino, ele deve se sujeitar e obedecer às leis daquele reino. Se ele quer continuar naquele reino, se ele quer fazer realmente parte daquele reino, ele tem que se submeter às leis daquele reino. Se você diz que pertence a um reino, todo o reino, meu irmão, tem leis. Não há como você fazer parte deste reino se você não se submete às leis deste reino. Você não pode. Você é excluído do reino quando você vive transgredindo, violando as leis desse reino. É crime você violar leis de um reino se você quer viver lá. Cadeia é o lugar dos transgressores das leis. Todo homem que transgride a lei de uma nação, ele vai preso. Por exemplo, na nossa legislação diz que roubar é crime. Todos que roubam vão na cadeia. É a nossa lei. São essas leis que equilibram a nossa nação.
você viola, é como se você quisesse trazer desequilíbrio, doença. Se eles te aceitarem, o teu comportamento deixarão a formar um reino doente. Então Deus não é alguém que apenas está vivendo proibindo as pessoas de fazer certas coisas. É que se ele aceitar o teu comportamento, o seu reino que vai sair prejudicado. Consegue me entender? Se Deus aceitar o nosso comportamento de transgressão, o seu reino que vai ser prejudicado. Então, ele tem um reino, ele domina o reino com justiça, e os seres que vivem, como ele disse, ele estabeleceu o seu trono nos céus. Logo, nós, quer dizer que por cima de nós existe um reino lá a funcionar neste momento. Existe um reino a funcionar neste exato momento, enquanto estamos aqui. Ele disse nos céus. Porque no princípio Deus criou os céus. E os céus e todo o exército dos céus. Salmos 33:6. Que com o sopro da sua boca Deus criou todos os exércitos dos céus. Anjos só foram feitos de sopros. O homem não, sopro e barro. E não existe uma população lá no céu a viver nesse momento, no reino. Existe um rei entronizado nesse exato momento. Aleluia. E só pertence, fará parte desse reino aquele que se submeter às leis que esse rei estabeleceu. Era o segundo reino. Aleluia. O segundo reino é o reino do diabo. O que é o reino? Como é que podemos definir o reino do diabo? O reino do diabo é o resultado da rebeldia de alguns anjos que faziam parte do reino dos céus. Eles tentaram fazer exatamente o que eu falei aqui. Eles tentaram criar, eles transgrediram as leis do reino. Um reino não é dominado por dois reis. Se você for ler o livro de Isaías, vamos no livro de Isaías, capítulo 14, 12 a 15. Existe um outro reino. Você vai ver que depois de eu falar tudo isso, você vai perceber que você faz parte de um reino também. Nesse momento que eu estou falando, tem alguns que fazem parte do reino de Deus, outros fazem parte do reino do diabo. Porque esses reinos são reais, meus irmãos, são reais, estão em manifestação. O segundo reino é o reino do diabo. Eu disse que o reino do diabo é o resultado, é o resultado da rebelião que houve no reino de Deus, de certos anjos que tentaram levantar um outro reino no reino de Deus. Eles não quiseram se submeter às leis que regiam o reino de Deus. Então eles se rebelaram, foram expulsos do reino de Deus e eles criaram o seu próprio reino também. Lê o livro de Isaías 14, 12. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, filho da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir até aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto que as altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Agora no versículo 15. Contudo, as profundezas da morte foste precipitado, foste no fundo do abismo. Aleluia. Você percebeu? Essa é a origem do reino do diabo. Logo, nós entendemos que alguém que fazia parte do reino, ele decidiu criar um outro reino no reino de Deus, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele disse que eu vou me exaltar acima das estrelas. Estrela aqui não significa astros, não quer dizer astros que nós conseguimos enxergar daqui. Eu vou te explicar depois. Ele estaria acima, ele queria dominar sobre outras estrelas. E ele também era uma estrela, diz aí, estrela da alva. Era uma estrela que aparentava ser um pouco maior. Você já tem visto a estrela da alva? Logo lá para as 3, a estrela da alva, ou a estrela da manhã, aquela que brilha mais do que as outras estrelas. O diabo tinha uma certa autoridade dada por Deus nos céus. Não era igual a outros anjos, porque ele fazia parte da alta classe angelical. Ele era um querubim. No livro de Ezequiel, se você for ler 28, começando do versículo 12 em diante, também fala sobre isso. Ele era um querubim.
Então, este que está acima, reinar sobre outros anjos, mas nos céus. E por Deus ser um Deus zeloso, que zela pelo seu reino, ele abateu. Ele disse que você dizer que subirias ao mais alto lugar, mas serás abatido. Então, quando ele foi abatido, vamos no livro de Apocalipse, para você perceber isso. Que o reino do diabo é o resultado da rebeldia que houve nos céus da parte de certos anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4. Pode ler. Apocalipse 12, 3. De repente apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Possuindo sobre as cabeças 7 coroas. 4. Sua cauda arrastou-se consigo uma terça parte do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Aleluia. Para. O que diz aqui? Houve um sinal nos céus, um dragão. E com a sua cauda. Quando falamos de cauda, fala do poder da influência, o poder que ele tinha de poder influenciar outros anjos de seguir, porque quando cauda é a parte traseira. Cauda é a parte traseira. Então, esse reino, o que criou este reino, ele teve o poder da influência, de poder influenciar a terça parte das estrelas. Só que não eram estrelas como isso, astros. Revela. Essas estrelas tipificam anjos. Isso, vamos ver logo em seguida. Aquele rabo aí não é sempre rabo do diabo, não é dragão, é um anjo. Mas quando fala de dragão, fala da parte feroz que ele tem. Ele conseguiu arrastar, em outras palavras, ele com a sua cauda arrastou dessa parte. Mas certamente seria com a sua influência, com o seu poder influenciador, ele fez com que a terça parte dos anjos lhe seguissem. Porque anjos também tem livre-arbítrio. Não lhe já bateu por força, ele lhes seduziu pelo seu poder influenciador a lhe seguir. Então, juntos eles formaram um reino chamado reino do diabo, ou império do diabo. Leia o versículo 7, para você entender que não são estrelas, são anjos. Apocalipse 12, 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e o seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Já não são estrelas, são anjos. Então você percebe que o reino do diabo é o resultado da rebeldia de certos anjos que eram de Deus um dia. Então, nós já definimos que existe dois reinos. O reino de Deus, o reino do diabo está em algum lugar, eu vou explicar depois. E o terceiro reino é o reino dos homens. Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Pode ler. Gênesis 1, 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sedes férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aleluia. Eu disse que reino são 3 reinos. Só que, eu quero que você perceba essa parte que nós vamos entrar agora. Está mais do que claro que a terra, ou o homem, foi criado na terra como um rei. Deus disse que o meu propósito em criá-lo é para que ele seja um rei na terra. Seja um rei na terra, ele domine na terra, exerça o domínio. Esse é o poder que um rei tem. Só que temos 3 reinos, porém o terceiro reino sofre a influência dos 2 primeiros reinos. Nós fazemos parte de um reino.
Existe um reino. Só que o reino da terra, ele sofre influência, está sujeito a sofrer a influência dos 2 primeiros reinos. Aí é onde você deve se preocupar. Veja que quando o primeiro reino foi criado, surgiu o segundo reino, que é do diabo, que foi o resultado da rebeldia de alguns anjos. O diabo tem o poder de conseguir influenciar anjos que eram de Deus para que deixassem de ser anjos de Deus. Só que alguns outros anjos ficaram presos ainda à influência de Deus. Eles não quiseram sair. Eles decidiram não seguir a influência do diabo, permaneceram. Sendo que outros se foram. Eles decidiram seguir o diabo. Eles foram seduzidos e seguiram. Outros não, permaneceram com Deus. Agora, o terceiro reino, as mesmas coisas podem acontecer. O terceiro reino sofre influência dos 2 primeiros reinos. Isso quer dizer que nós, homens, nós estamos sujeitos a sofrer a influência ou de Deus ou do diabo. Nesse momento que eu estou aqui a pregar, você está debaixo da influência de um certo reino. Esse reino te incita a fazer o que ele quer. Isso é o nosso comportamento. Eu falei aqui, cultura tem a ver com comportamento e tradições que descreve ou caracteriza um certo povo. O teu comportamento pode demonstrar que você está sendo influenciado por um certo reino, ou de Deus ou do diabo. Porque esse reino, meu irmão, são reais e existem. Não é uma ilusão, são reinos que existem. Adão provou na pele que o reino do diabo existe. Adão provou na pele de que o reino do diabo existe. Isso, assim como Adão provou, nós também podemos provar. Adão provou que o reino de Deus existe e também o reino do diabo existe. Depois, quando o homem foi criado, quando Deus criou a terra primeiramente recebeu a influência que vinha de Deus. E como essa influência chega até nós através de palavra. Nesse versículo eu estou dizendo uma coisa muito simples: que Deus quer nos influenciar com a lei do seu reino. Deus quer nos tornar povo do seu reino. O livro de Lucas 12:31, se você for ler até 32, Jesus disse para os seus discípulos que não se perturbem. Não é peço para ler. Lucas 12. Lê 31. Lucas 12:31. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão providenciadas. Aleluia. Aleluia. Amém. Buscai. Agora lê 32. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Nada tem mais pequeno rebanho, pois do bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Ouviu isso? Deus está vos oferecendo o seu reino. Deus está vos oferecendo uma cidadania do reino. Aleluia. Nós recebemos essa cidadania quando aceitamos estar debaixo da sua influência. Thank you, Lord. Deus nos influencia através da sua palavra. O diabo nos influencia através do pecado. O pecado é nada mais nada menos do que contrariar o que Deus estabeleceu. O terceiro reino, eu repito, sofre influência dos 2 primeiros reinos. Nós estamos sujeitos, eu e você estamos sujeitos a sermos influenciados por Deus ou pelo diabo. A minha pergunta é então, se o reino dos homens está sujeito a sofrer influência dos 2 primeiros reinos, então quem exerce mais influência no reino dos homens? Você tem a resposta? Que você tem a resposta. Quem exerce mais influência no reino dos homens? O primeiro ou o segundo reino? Claramente que é o segundo reino. Infelizmente, entre Deus e o diabo, quem exerce mais influência no mundo é o diabo. Isso está na Bíblia. É triste, mas é verdade.
nós se submetemos para darmos ouvido ao diabo, automaticamente, espiritualmente, fazemos parte do seu império, o império das trevas, que é o reino do mal. Todas as vezes, o exemplo são os anjos. Quando eles decidiram seguir o diabo, serem influenciados pelo diabo, eles deixaram de fazer parte do reino de Deus e passaram a fazer parte do reino do diabo. Aleluia. Quem exerce mais influência no reino dos homens? Quem exerce mais influência no mundo? Eu preciso ter a resposta. Quem exerce mais influência no mundo? De tal forma que no livro de João, capítulo 8, 44, Jesus chama os judeus de filhos do diabo. E ele em seguida explica porque estavam debaixo de uma influência diabólica em querer fazer mais Jesus. E na toda vez que você faz uma coisa ruim, toda vez que você mente, toda vez que você fofoca, você negativamente está sofrendo a influência de um reino. E segundo Jesus, quem é o pai da mentira? É verdade. O diabo exerce mais influência no reino dos homens, porque estes mesmos homens lhe dão mais ouvido do que Deus. Os homens decidem por si dar mais ouvido ao diabo do que a Deus. É por isso que automaticamente o reino dos homens sofre influência do reino do diabo. Razão pela qual Jesus disse que a iniquidade da terra vai se multiplicar. Aí não vimos nada nós. O que seria iniquidade? É o resultado, né, da submissão do homem à voz do diabo. É aí onde surge a iniquidade. Quando é que surgiu o pecado? Quando o homem decidiu dar ouvido a quem? Ao diabo no jardim do Éden. Nós já não ouvimos nada. Os homens estão determinados a dar mais ouvido ao diabo do que a Deus, que lhes criou. Os homens amam fazer coisas erradas. Infelizmente, o reino dos homens sofre mais influência do reino do diabo. Eu disse que é possível, sim, os dois reinos, o reino dos homens, sofrer influência dos dois primeiros reinos. É possível. Só que existem caminhos que façam que essas coisas aconteçam. O reino dos homens sofre influência do reino de Deus quando os homens se submetem à palavra de Deus. Agora, a terra também, o reino dos homens, sofre influência do diabo através do pecado, quando os homens contrariam a palavra de Deus. Referência bíblica, Gênesis capítulo 2, 15 a 17. A Bíblia diz que Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o guardasse. É Deus. E em seguida o que ele disse? Ele deu ordem ao homem. De toda árvore frutífera, isso é uma lei. De toda árvore frutífera comerás livremente, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? É uma lei. O reino dos homens permaneceria saudável desde que o homem se submetesse àquele que deu o reino, Deus. Tá vendo? Deus criou lei. Não há reino sem lei. Isso é sem lei. Não há reino sem lei e lei. Então, quando Deus criou, quem criou o reino dos homens foi Deus. E Ele deu de presente a sua criatura. Se Deus não colocasse lei no jardim, sabe o que resultaria? Confusão, caos. Só que Deus disse: eu não criei o mundo para ser um caos, mas para ser habitado com ordem. Você viu isso? Que Deus, quando criou o homem, no princípio, quando o reino dos homens foi estabelecido, sofria influência de quem? De Deus. Agora veja o capítulo 3, de 1 a 13. Está lá, o diabo aparece, vem uma serpente e começa a influenciar o homem, a convencer o homem para que deixasse de seguir a palavra de Deus. Ele
disse que não é verdade o que Deus falou, vocês não vão morrer. Não haverá consequência se vocês pecarem. Isso é o quê? É uma sedução. O diabo estava seduzindo os homens. Não haverá nenhuma consequência. Pelo contrário, vocês vão ampliar mais o vosso conhecimento. Vocês serão iguais ao próprio Deus. A mesma semente que brotou no coração de Lúcifer para que se rebelasse contra Deus é a mesma semente que ele plantou nos homens. Que se vocês fizerem isso, serão iguais ao próprio Deus. Lembre-se que no princípio ele queria ser igual a Deus. Em outras palavras, vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser Deus para vocês mesmos. Essa é a lei dos Illuminati. Que você é Deus para você mesmo. Soa bonito, né? Você não precisa obedecer a alguém. Você é Deus para você mesmo.